Morrer parece um fim, né? Mas e se eu te dissesse que morrer antes de morrer é o verdadeiro começo? Calma. Já já você vai entender. A real é que a maioria das pessoas vive como se fosse imortal. Elas ignoram a morte como quem finge que não tem boleto vencido. Mas adivinha só? A morte não atrasa. Ela chega. E quando chega, pega todo mundo de surpresa, como se fosse um erro do sistema. Mas não é. Ela é o sistema. Como diz o filósofo Sêneca, você é mortal em tudo o que teme e imortal em tudo o que deseja. E é aí que a chave vira. Enquanto você foge da morte, ela te persegue. Mas quando você encara a morte de frente, ela recua, porque você já morreu por dentro. E não no sentido depressivo, no sentido mais libertador que existe. Sabe por que os samurais eram tão serenos diante do perigo? Porque eles já estavam mortos por dentro. Mortos para o ego, para o apego, para o medo. Eles seguiam o Bushido, o código de honra. E no Bushido, a morte não é uma tragédia, é uma companheira. Uma lembrança constante de que cada momento importa. Quer um exemplo atual disso? Assista ao filme O Último Samurai. Tem uma cena onde Katsumoto, o líder samurai, diz: o homem perfeito cultiva a mente e o corpo. Ele está sempre preparado para morrer. Isso não é sobre ser mórbido, é sobre estar em paz. Paz real. Paz de quem não está tentando segurar o incontrolável. E olha que louco, os estoicos diziam exatamente a mesma coisa, séculos antes. Epicteto falava: nunca diga perdi tal coisa, diga apenas devolvi. A mulher que você ama foi emprestada. O emprego? Emprestado. Até seu corpo é temporário. E sabe o que acontece quando você realmente entende isso? Você para de se desesperar. Você vive melhor, com mais presença, com mais calma. Você para de surtar por coisas idiotas. Meditar sobre a morte é uma forma de renascimento. Quer outro exemplo? Attack on Titan. A galera vive num mundo onde a morte está na esquina. E ainda assim, alguns dos personagens mais conscientes são aqueles que aceitam esse destino. Eren, em determinado momento, percebe que não tem controle total do que vai acontecer. E justamente por isso, ele age com tudo. Sem freio, sem covardia. A morte, nesse sentido, não é o fim da vida. É o fim do medo. E isso muda tudo. Imagina que você tem um cronômetro invisível acima da sua cabeça. Cada dia que passa, o número diminui, mas você não vê. E como você não vê, age como se fosse eterno. Acorda reclamando da segunda-feira. Xinga o trânsito. Briga com gente que nem vale a pena. Posta indireta pra ex. Fica de cara feia porque o Wi-Fi caiu. É isso que você quer viver antes de morrer? Agora imagina que você vê o cronômetro. Faltam 3.419 dias. Ou menos. Você mudaria o jeito que vive? Porque o samurai vivia como se aquele fosse o último dia útil da vida. E isso dava a ele uma clareza absurda. Foco. Disciplina. Respeito. Schopenhauer costumava dizer que a morte era o genuíno gênio inspirador da filosofia. Porque só quando você percebe que vai morrer, é que começa a filosofar sobre como viver. O problema é que a gente vive distraído. Quer evitar dor, desconforto, silêncio. A morte quebra esse padrão. Ela chega, desliga o Wi-Fi da sua alma e te obriga a encarar o que você tem evitado há anos. Você tem medo de viver. Porque viver de verdade exige coragem. E coragem só nasce quando você entende que o tempo é curto. Morrer antes de morrer é isso. É matar o ego, o apego, a ansiedade. É enterrar o personagem que você criou para agradar os outros. É parar de tentar controlar o que não se controla. Sabe aquele medo de mudar de carreira? Medo de dizer eu te amo? Medo de largar o que te suga? Todos esses medos morrem quando você contempla a sua própria morte.
porque nada disso importa tanto quanto parece, e tudo o que importa vai embora se você não fizer nada. Quer um exemplo extremo? Samurai X, Rurouni Kenshin. Kenshin vive com o peso do passado, mas ele só encontra paz quando aceita a morte como parte do caminho. Ele luta não para matar, mas para proteger, porque já morreu como assassino e renasceu como protetor. Os estoicos chamavam isso de memento mori. Lembre-se da morte, mas não como quem entra em pânico, como quem encontra paz. A morte não é sua inimiga, é sua mestra. E quando você morre por dentro, no bom sentido, nasce uma versão sua mais leve. Você para de se importar tanto com o que pensam, para de ficar tentando provar seu valor. Você vive, simples assim. No fim das contas, a arte de morrer antes de morrer é a arte de viver com verdade. É olhar no espelho e não sentir vergonha do que vê. É dormir em paz, mesmo sabendo que pode não acordar. Então respira fundo, fecha os olhos por um momento e imagina que hoje é seu último dia. Com quem você falaria? O que você deixaria de lado? O que você faria diferente? Agora, abre os olhos e vai viver. Como um estoico, como um samurai, como alguém que entendeu o maior segredo da vida. E como último ponto, peço que você reflita e não se esqueça. Só vive de verdade quem já aceitou a morte.